Gente, essa é a Lisiane, a veterinária, tá? Eu vou apresentar a Lisiane aqui para vocês. A Lisiane é médica veterinária, técnica cirúrgica de cães e gatos, especialista em cirurgia de animais silvestres e exóticos. E nós vamos começar o nosso programa, primeiramente, fazendo aquela pergunta de praxe, aquela pergunta de costume, Lisiane, que você já deve saber qual é, porque você já esteve aqui na nossa live. Aquela pergunta, Lisiane, fala um pouquinho sobre você, tá? Comenta um pouquinho a respeito da sua trajetória como veterinária, de como que tudo começou. Eu sempre quis ser veterinária e desde criança eu não me vi em outra profissão. Eu comecei a entrar na área até trabalhando num banho e tosa. Fiz um curso de banho e tosa inicialmente e comecei a trabalhar. Isso com os meus 18, 19 anos, comecei a trabalhar na área. Eu, enfim, não consegui passar na faculdade de pronto, né? Passar no vestibular, mas ainda insistia na carreira ali junto dos bichinhos, né? Fiz um curso de auxiliar veterinário e comecei a trabalhar como tal, né? E trabalhando como auxiliar veterinário, eu consegui, né, enfim, entrar na faculdade e fazer a faculdade de medicina veterinária. Então, foi sempre conciliando, né, ou o banho e tosa e o auxiliar, ou o auxiliar e a faculdade, que consegui chegar, alcançar esse meu sonho de exercer essa profissão. Deixa eu te perguntar, quantos anos, mais ou menos, quantos anos, na verdade, que você tem de profissão, que você exerce a profissão? São 10 anos. 10 anos de medicina veterinária. Isso. Me formei no final, em 2011. Vai fazer 10 anos no final desse ano. Você sempre trabalhou com animais? Não, assim, eu acho que não, né? No início, eu creio que não. Animais silvestres? Não, foi depois de um tempo mesmo na carreira, né? Enquanto eu trabalhava como auxiliar veterinário, eu trabalhava num hospital veterinário em Belo Horizonte que tinha uma parceria com o IBAMA. Então, lá, recebíamos muitos animais apreendidos necessitando de cuidados, precisavam de cuidados ali, né? Então, eu comecei, meu primeiro contato com animal silvestre foi nesse ambiente, né? Mas, assim, depois de formado, depois de feito a faculdade, porque, assim, na faculdade a gente não tem, a gente forma médico veterinário generalista. E esse aspecto, né, de clínica e cirurgia de silvestres exóticos, ele não é abordado com tanta abrangência na faculdade, porque o médico veterinário, ele é responsável por diversas outras áreas. Então, a gente aprende tudo isso na faculdade e essa matéria até sobre silvestres e exóticos, ela não é tão trabalhada, ela não é tão abordada. Eu fazia parte do GEAS, que é um grupo de estudos de animais silvestres na faculdade, né, pelo interesse já na área, mas depois de formada, eu precisei fazer uma pós-graduação em silvestres e exóticos para que eu tivesse mais conhecimento, né, e conseguisse exercer, de fato, a profissão desse modo, né, abrangendo também esse público, esses animais como pet aí, que ultimamente tem sido tão frequente, né, na nossa rotina. Uma curiosidade minha, você até falou sobre isso nessa última fala tua, você falou que o veterinário tem vários ramos, né, de atuação. Aí tu pode repetir quais são esses ramos? Você falou... Nossa, é muita coisa, né? É muito amplo, mas dentre eles, né, além da clínica e cirurgia de cães e gatos, clínica e cirurgias de grandes animais, que seriam bovinos e equinos, clínica e cirurgia de avicultura, suinocultura, reprodução de todas essas espécies, né, de bovinos, de suínos, de equinos, de aves, né, piscicultura, enfim, a produção do animal como um alimento, vamos dizer assim, e até como um instrumento de trabalho, isso é função do médico veterinário. A inspeção de alimentos, né, inspeção dos alimentos de origem animal, isso também enfim, de responsabilidade do médico veterinário.
epidemiologia, né, um assunto tão comum e polêmico ultimamente, pela questão do Covid, né, que veio ou não veio do morcego, e houve ou não houve asseio sanitário lá na China. Então, é algo bem controverso, que a gente até brinca entre nós, que se tivesse um médico veterinário responsável, técnico, né, pela vigilância, na China talvez não viveríamos tudo isso, mas enfim. É uma das áreas também que o médico veterinário atua, né? Então, inspeção, pesquisa, né? Nós temos aí médicos veterinários envolvidos na Coronavac, inclusive, né? Que a gente tem utilizado aí, médicos veterinários no Butantan. Recentemente eu li um trabalho sobre conversão, soro de equinos, né, para que possa ser usado contra o Covid, e na nossa realidade o soro antiofídico, ele é feito também através de plasma de equinos, né, então para isso é necessário um médico veterinário, né, então assim, a nossa área é muito ampla, ela é muito abrangente, né, então a gente, o veterinário ele não cuida só do cachorro e do gato, ele cuida da saúde humana, né? Na realidade, cuidar do cachorro e do gato, a gente está cuidando também do proprietário, porque existem também inúmeras zoonoses, né? Doenças dos animais que passam para as pessoas. Então, isso também é de responsabilidade nossa, a gente precisa alertar e cuidar, e não só, né? Bonitinho, vou levar para vacinar, não. Uma questão mais ampla, algo com uma complexidade maior mesmo. Nossa, mãe. Caramba. É engraçado, nega, que em off eu perguntei a Lisiane, eu falei, Lisiane, eu vou te fazer uma pergunta bem idiota mesmo. Mas ela falou que não tem perguntas idiotas. Ela foi gentil comigo, né, nega? Mas eu perguntei, poxa, se eu caio aqui, se eu caio aqui passando mal, enfim, se um veterinário poderia cuidar de mim, um ser humano. E ela falou aí, né, Lisiane, que vocês, em tempos de guerra, né, como foi o Covid, vocês foram voluntários, né? Os veterinários também, né? Isso é interessante. Na realidade, nós fomos convocados pelo Ministério da Saúde a fazer um curso, né? Que em caso de emergência, que pudéssemos atuar aí nos hospitais de campanha, né? Então, isso nos foi solicitado também. Cuidado com esses bichinhos mais domésticos, né? E os cuidados com esses bichinhos mais exóticos, porque hoje agora é comum as pessoas terem dentro de casa animais exóticos, né? Esses bichos assim meio perigosos, que a gente até fica meio, sei lá, com medo. Inclusive eu tava vendo um vídeo, gente, eu fico perplexo, como é que pode isso? Tinha um homem, não era no Brasil não, era em outro país. Ele criava tigre dentro de casa, passava a mão assim, ficava carinhando. Aí eu fico, gente, isso é normal? Será que não tem problema de criar esses animais dentro de casa, não? Tigre, leão. Bom, aqui no Brasil, né, esses grandes vertebrados, eles não são permitidos, né? Alguns animais da fauna exótica, eles não são permitidos mesmo, são ilegais, mas infelizmente ainda tem uma galera que consegue, né? Mas enfim. Não atendi nenhum tigre, nenhum leão ainda. Mas é complicado. Porque, assim, uma vez que se tem um condicionamento, né, de acordo com a espécie, com a raça do animal, é fácil de condicionar ou não, né? É fácil de prever ou não algumas atitudes. É claro que o bem-estar, ele vem em primeiro lugar, independente da espécie, né? Uma vez que esse animal é bem cuidado, é bem nutrido, está num ambiente saudável, não falta alimento, né? Dificilmente ele não está estressado, dificilmente ele vai desencadear algum problema, né? Mas assim, da índole de cada espécie se defender também, né? Então a gente precisa ter cautela, né? E ter, assim, muito conhecimento, pesquisar bastante antes de ter aquele bichinho que a pessoa achou legal, né? Achei legal, sei lá, ter um papagaio. Nossa, sim, é muito legal, mas vamos pesquisar tudo que esse animal precisa antes mesmo de tê-lo em casa. Porque existe casos que, assim, por mais inofensivo que possa parecer, né, papagaio ataca e machuca, né, e é um animal que é comum na rotina, né, e que sim, existem papagaios legalizados
que as pessoas podem ter em casa. Qual é a dieta desse animal? O que ele come, né? Quais são os hábitos? O que eu preciso fazer para cuidar bem de uma ave, né? Então, tudo isso é interessante saber e buscar antes mesmo de adquirir esse bichinho diferente, porque para que a pessoa entenda, isso cabe na minha rotina, isso cabe no meu bolso, né? Porque muitas vezes acaba ficando oneroso demais, né? E aí a pessoa não quer mais, desiste, em alguns casos, erroneamente, vou soltar. Então eu vou soltar. Não faça isso. Esse animal não está habituado a ser solto na natureza, existe todo um processo para que os animais sejam soltos, né? No caso dos silvestres aí, alguns podem sim ser soltos, outros não, mas após condicionamento, né? Por exemplo, um animal, sei lá, um papagaio que a pessoa não quer mais e quer soltar, né? Voltando ao caso do papagaio aí. Esse animal não sabe caçar, ele não sabe buscar o alimento dele, ele é vulnerável porque ele já está condicionado a conviver com humanos, ele é uma presa fácil para outros animais. Então, não é assim, simplesmente eu vou soltar, sem contar o desequilíbrio ecológico que isso pode causar, né? No caso de outras espécies, por exemplo, de predadores, né? Ou de animais que se reproduzem muito rápido, lebres, coelhos, né? Não quero mais, eu vou soltar. Não é assim, né? Infelizmente, eu me deparo muito com a questão dos jabutis, né? É muito frequente, as pessoas às vezes pegam, encontram ou compram esse animal. Mas ele é da água, então eu vou soltar. É uma tartaruga. Não é uma tartaruga, é um jabuti. Então, é diferente. Eu não posso pôr ele dentro d'água, eu não posso soltar ele no mar ou dentro de um rio. Não é assim, o habitat dele não é esse. Eu vou estar causando um desequilíbrio ecológico, sem contar no prejuízo para aquele indivíduo em específico, né? Então, antes de ter qualquer animalzinho, é importante pesquisar, né? Saber a origem dele, as necessidades desse bichinho. Se for o caso, até conversar com o veterinário para tentar entender antes mesmo de adquirir, né? O que eu vou precisar ter e fazer para manter bem esse animal? Isso cabe na minha rotina? Isso cabe no meu bolso, né? Eu tenho criança, enfim, tenho idoso em casa. Quais são os riscos? Quais as zoonoses que esse animal pode trazer? Qual a origem dele, né? Então, tudo isso é importante, independente do bicho que seja, até um cachorro e um gato, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, vou pegar um gatinho para colocar em casa, né? E a índole do gato, muitas vezes, não é um bicho que fica muito na mão, que quer muito colo, principalmente se já for um animal da adolescência, da puberdade aí para a adultidade, né? Então, às vezes tem criança em casa, pode ter um acidente, um arranhão, né? E machucar. Então, assim, o quanto eu estou disposto a ter um gatinho, ele arranhou os meus móveis, o cachorro comeu meu chinelo, eu não quero mais. Isso tudo pode acontecer, né? Então, a pessoa ela tem que estar disposta e entender quais são os comportamentos da espécie, né? E o que pode causar, né? Porque a culpa não é do bicho. A gente que tem, né? Somos os seres conscientes, né? Então, a gente tem que entender. Eu estou disposto a passar por isso, por esse período de adaptação, por esses prejuízos, vamos dizer assim, materiais, né? No caso de arranhar um sofá, uma cortina, ou comer o pé da mesa, né? Estou disposto? Se sim, tudo bem, né? Cabe no seu perfil, vamos lá. É ótimo ter um bichinho. Eu sou super a favor e suspeita de falar disso, né? Mas traz vários benefícios pra gente. Mas a gente precisa entender, né? A pessoa que quer ter um bichinho precisa ter essa ciência aí, enfim, essa consciência se realmente vai ser legal. As perguntas estão bombando. A psicóloga Adriana Santos falou: como proteger os animais nesse frio? Ele sempre sente frio igual aos humanos? Então, cada bicho tem uma necessidade térmica. E no caso dos cães e gatos, a necessidade térmica deles é maior do que a nossa até. Então, sim, a gente precisa deixar os bichinhos aquecidos, protegidos do frio e, principalmente, dentro do possível, com uma fonte de aquecimento. Claro, uma fonte de aquecimento que não cause dano, não cause prejuízo.
Uma dica muito simples e muito prática é nas noites mais frias, encher uma garrafa PET com água quente, vedar bem, fechar bem essa garrafa, envolver num tecido e deixar lá na caminha. Enquanto essa água estiver quentinha, esse animal vai se manter aquecido, né, e vai ficar mais quentinho por mais tempo. A temperatura corpórea normal de um cão e de um gato pode chegar até 39,3 graus Celsius. Então, eles têm uma necessidade térmica maior que a nossa. E aí eu já encaixo uma outra questão, que muitas vezes as pessoas põem a mão no seu bichinho e falam: ah, doutor, ele tá quente, eu acho que ele tá com febre. Não necessariamente, né? A maneira mais fidedigna de medir a temperatura realmente é com o termômetro, e isso só o veterinário que pode fazer, né? E de qualquer forma, sim, a temperatura corpórea do animal vai estar maior do que a nossa, porque a nossa maior é 37,5. Né? Então, a qualquer momento que a gente pôr a mão num cachorro e num gato, a gente pode achar que ele tá mais quente e tá tudo bem. Viu? Aí, ó, você coloca o bichinho aí, ó, no quintal, no frio. Deixa eu... Essa pergunta aí que eu... Não, que ela falou dessa questão do que a temperatura dos animais é mais... eles sentem mais frio do que os humanos? Na realidade, eles têm uma necessidade térmica maior, mas não que eles sentem mais frio, eles se adaptam, né? Mas é claro que eu não vou... se a gente for comparar um São Bernardo que mora na Suíça do que, né, um vira-latinha caramelo brasileiro, né? Então, assim, depende muito do bicho e do ambiente em que ele vive. Até mesmo os huskies siberianos que moram no Brasil e até os São Bernardos que moram no Brasil, se eles já nasceram por aqui, possivelmente eles vão sentir mais frio, mas são raças que têm aí, né, vamos dizer, uma tolerância maior ao frio. Mas, de maneira geral, eles sentem. Se a gente tá com frio, certeza, o bichinho também tá com frio. Pois é. Ô, Lisiane, engraçado, né? Porque as pessoas pensam que porque o cachorro, o animal tem muito pelo, aí ele vai aguentar a temperatura mais fria do lado de fora de casa. Tá aquele tempo frio, né? Aquele tempo... aquele tempo que a gente não consegue ficar fora de casa. Aí a gente acaba deixando o bichinho, né, dormindo na varanda, dormindo no quintal. Essa atitude pode prejudicar o animal, ou ele pode estar no quintal ou numa varanda, mas tipo protegido dentro da casinha. Explica pra gente, pra não ficar meio... Porque senão as pessoas podem pensar, então não deve se colocar animal pra dormir fora de casa. Na verdade é assim, o ideal seria que esse animal tivesse um abrigo, né? Sem dúvida nenhuma, de vento, de chuva, né? E um conforto ali, enfim, que seja uma mantinha, algo que ele consiga se aquecer, né? Principalmente na região do abdômen, que é a região onde não tem pelo, a gente chama de pele glabra, que é onde não tem pelo, né? Então, essa região onde não tem pelo, forrar o chão, né? Para que esse animal possa se deitar ali e manter a temperatura corpórea. Não é que não pode dormir no quintal, até pode, mas desde que esse animal esteja protegido. Aqui em São Paulo, a gente teve noites de frios extremos que chegou até quase 3 graus Celsius, né? Então, para deixar um bichinho a 3 graus Celsius, do lado de fora, aí eu já diria que não. Se puder pôr para dentro, o ideal, sem dúvida nenhuma, é colocar para dentro, porque tá frio demais. O frio, ele pode causar consequências sérias, né? Hipotermia, alterações respiratórias e até mesmo o óbito desse animal, né? Então, em frios extremos, é interessante sim que se esse animal puder dormir dentro de casa, a gente vai estar resguardando a saúde dele sem dúvida nenhuma. Eu conversando com um vegano, eu pensava que esses movimentos eram radicais por saúde, né? Eles evitavam comer carne, né? Mas além de uma questão de saúde, é bem mais uma bandeira que eles levantam pelos animais, né? Eles falam que não vão comer cadáver. Como é que o veterinário vê isso? É radical isso, Lisiane? Então, é assim, na faculdade a gente faz essa matéria também, né? Técnicas de abate, de qualidade da carne, de inspeção da carne.
funciona da seguinte forma, né? Um grande produtor, ele não pode deixar, quer dizer, qualquer produtor, na realidade, ele não pode deixar que o seu animal passe por estresse. Por quê? O estresse, ele aumenta o índice de catecolaminas, que são hormônios, que vão prejudicar a qualidade dessa carne, vão depreciar essa carne. Essa carne vai ficar dura. Então, todo o sistema de abate, existe inspeção para isso, existe, né, órgãos responsáveis por inspecionar isso. É claro que, infelizmente, né, existe, até por uma questão cultural, quem tem a sua fazenda e abate o seu boizinho, o seu porquinho lá no fundo do quintal, a sua galinha lá no fundo do quintal. Mas as grandes linhas de abate, de produção animal, né, eles são muito bem tratados, eles são infinitamente bem tratados, porque além de ser uma questão do bem-estar animal, é uma questão financeira. Se esse produtor investe tanto para ter um retorno financeiro com essa carne, ele não quer perder nada. Então, para que ele vai submeter esse animal a um estresse, para que ele vai submeter esse animal a um sofrimento, se isso pode prejudicar a qualidade do produto final dele. Então, assim, nós... Quando eu fazia faculdade, né, nós visitamos abatedouros, né, de aves, de bovinos e de suínos. E de verdade, eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, muito pelo contrário, gosto bastante de churrasco. É isso que eu queria. E eu achei até que eu não comeria nunca mais, porque eu imaginei assim, olha, no dia que foi marcada a visita técnica, eu imaginei, pronto, eu acho que eu não vou nunca mais querer comer carne. Muito pelo contrário, foi algo tão tranquilo que me deixou muito aliviada, muito aliviada. Então, assim, a gente aprende nessas matérias que não existe sofrimento e ele não pode existir, porque se ele existe, ele deprecia a carne. Então, não só por uma questão de dó do bichinho, mas por uma questão financeira. E quem produz não quer perder, né? Então, é importante. A gente fala abate humanitário. Existem técnicas para que isso seja feito da melhor maneira possível, para que esse animal não sofra, né? Diferentemente do fundo do quintal, que dá uma marretada na cabeça do boi, da pessoa que corta o jugular da galinha para fazer o... Então, não é assim que funciona. Existem técnicas para que isso seja feito da maneira mais tranquila possível e que esse animal não sofra. Caraca, minha avó fazia isso. Ela cortava, né? Povo antigo, né, Lisiane? Ela cortava a jugular da galinha e mostrava a gente. Ai, tadinha, né? Nossa, não queria nem comer depois. Não dava nem vontade de comer. Eu também morria de dó. Minha avó fazia isso também. Morria de dó. A minha também fazia. Hoje ela não pode fazer mais essas coisas mais não, mas ela já fez muito. Caramba, né? Como é que pode? Mas eu não sabia disso, Lisiane. Pô, nossa, viu? Até pra, né, abater o animal, tem que ter um cuidado com o bichinho, né, cara? É o respeito, né, Lisiane, que tem que ter, né? Pela vida, né? É o respeito. Eu tenho uma amiga que tem um casal de calopsita, né? Um dia eu fui em sua casa e a fêmea estava desovando. Passando semanas, ela seguia desovando. Fiquei impressionado o tempo que ela colocava ovos, né? Uma pergunta. O tempo que ela colocava ovos. Uma pergunta. Por quanto tempo essa ave fica desovando? Psicóloga Adriana Santos aqui com a gente. Lisiane. Bom, então é assim, existe um período de postura, mas é um período geralmente na primavera. Mas o que acontece? Assim como as galinhas poedeiras, né? Quanto mais nutriente esse animal tiver, quanto mais luminosidade esse animal for submetido, mais ela vai ovopor, né? Então, às vezes, não precisa nem do acasalamento, ela não precisa acasalar com o macho para que ela entre em postura. Os ovos que nós consumimos são ovos não galados, a gente chama de ovos não galados, né? Não há cópula, mas elas produzem. E produzem de que forma? Com uma alimentação
reforçada, vamos dizer assim, um excesso de alimento, ou seja, dentro do corpo está sobrando nutriente, né? E um estímulo luminoso um pouco maior. Então, muitos problemas reprodutivos de aves, eles ocorrem por esse motivo, acontecem por esse motivo, né? Excesso de alimento e excesso de luminosidade. A nossa rotina, muitas vezes a gente fica o dia inteiro fora, chega em casa, quer interagir com a ave, ou deixa a luz acesa, ou eu vou assistir televisão e tá lá a gaiola e o passarinho tá ali comigo, enfim. Então, isso tudo é estímulo para esse animal ovopor de maneira indiscriminada. E quanto mais estímulo tiver, quanto mais subsídios ele tiver, mais ela vai ovopor. Não existe um período em específico, né? No caso, quando se tem um macho junto, a fêmea, ela pode ovopor, né, um estímulo maior de postura, até o canto do macho, mesmo que eles não estejam na mesma gaiola, de ouvir o canto do macho já é o suficiente para que essa fêmea continue botando. O que para esse animal é um prejuízo, porque chega num momento em que pode haver uma exaustão, em que pode haver um déficit nutricional e muitas vezes nas aves, principalmente um déficit de cálcio, porque se perde muito cálcio, né, fabricando o ovo, vamos dizer assim. E o grande número das distocias em aves, né, que são os problemas reprodutivos, vamos dizer, os ovos retidos, tá com o ovo entalado, tá com o ovo retido, acontecem por esse motivo, né, excesso de luminosidade, excesso de alimentação, de oferta nutricional e até mesmo, né, às vezes um canto de um macho que pode estar estimulando aí. Caramba. Adriana, respondido. Respondido. E calopsita é um passarinho muito bonitinho, tá, gente? É muito legal. Isso eu sei. O Espaço 3B, a nossa Selminha tá aqui com a gente. Ela tem 2 pets, Lisiane, que estiveram com gripe canis. Gripe canis. Foi muito difícil o tratamento. Gripe canis? Gripe canina deve ser, né? Ela quis dizer? Não sei. Mas acho que a Lisiane entendeu. Aí dá pra comentar sobre isso, Lisiane? Ela falou que foi muito difícil o tratamento, a Selma. Isso. Sim. Existe essa doença, né? A gripe dos cães ou tosse dos canis. É muito comum, principalmente no período do inverno, né? Existe vacina para isso. A vacina, ela não impede que o animal não adoeça 100%. Ela impede que o animal tenha os sinais mais graves e nos facilita no tratamento, né? Sinais mais brandos, autolimitantes e nos facilita no tratamento. E sim, é uma doença que pode causar, inclusive, pneumonia e óbito, né? E quando se tem mais de um cão em casa, o contato entre eles vai haver contaminação, né? De um e outro, a transmissibilidade ali vai ocorrer mesmo de um para o outro. E é uma doença bem, bem chatinha, assim, de tratar. Mais uma vez fazendo tudo certo, fica livre, sarou de tudo isso, vacina que vale super a pena. A Adriana também falou. Ela continua. A Adriana tá perguntando aqui de novo, ó. A Adriana falou assim, a psicóloga. O pet fica menos Não, peraí, gente. Tô lendo a última que o chat tá correndo aqui, o pessoal tá falando. Posso ler, que já tá no ponto aqui? Pode. O cachorro pode repetir o comportamento do seu dono, ó. Legal, interessante. As emoções, etc., Lisiane? A psicóloga Adriana perguntou. Pode sim. Na realidade, o cão, né, ele vai estar ali no meio na natureza ele viveria em matilha, né, então não só uma questão de copiar o comportamento, mas entender qual é o papel dele dentro daquela matilha. Muitas vezes a gente encontra com tutores, né, que falam assim, mas ele é muito bravo, mas em casa ele não deixa. Mas ninguém põe a mão nisso porque ele não deixa. Porque nesse caso o animal é o alfa da matilha e ele entende que todos os outros familiares são subordinados a ele.
né? Então, essa questão existe e essa questão de repetir o comportamento também. Nesse caso, o animal entende que aquele humano é o alfa da matilha. Então, vamos fazer o que o alfa está fazendo, porque é isso que é o certo nesse momento e nesse ambiente. Existe isso sim. Lisiane, mas no caso, esse animal que se sente, vamos lá, o dono do pedaço, ele se torna assim, né? Ou ele, tipo assim, ele vai pro dono, isso é uma característica dele mesmo, ou ele se torna assim, né? Não. Então, muitas vezes esse animal ele já nasce como alfa. Ele já nasce com a índole de, vamos dizer, de mandar. Ele é o que manda, ele que vai mandar. Né? Um instinto de liderança, vamos dizer assim. Então, ele já, na grande maioria das vezes, ele nasce assim. Então, o comportamento dos animais é bem parecido com o comportamento dos humanos, né? Essas características. Exatamente. Nega, tem uma pergunta aqui, eu vou pedir para Renata Duarte ela repetir, porque eu não entendi. Eu não sabia que agapornis botava mesmo sem ter o macho. Eu não entendi. Dá pra você repetir, Renata Duarte, aí a pergunta? Ela falou... Ela falou... Você entendeu? Eu entendi. Ela falou, eu não sabia que agapornis botava mesmo sem ter o macho. Sim, agapornis é uma ave. Uau. E sim, bota sim. Todas as aves podem botar sem o macho. Todas. Caramba. Olha aí, viu, gente? As aves são... Não precisa de macho. Não são dependentes de macho. Na realidade, não vai gerar um indivíduo, né? Não vai gerar um novo indivíduo. Aquilo ali é só a reserva energética para que se tenha um indivíduo. Então, não vai gerar um indivíduo. Uma vez que não há cópula, não vai gerar um indivíduo. Mas que o ovo nada mais é do que a reserva energética para o embrião, né? Então, ele é o reforço nutricional e o abrigo para que esse embrião desenvolva, né? Então, quando a gente consome o ovo, a gente está consumindo a reserva energética que seria do pintinho, né? Para ele crescer e desenvolver. Mas só há indivíduo se há cópula. Ô, Lisiane, você falou um negócio aí que... Eu sou leiga, né? Aqui igual todo mundo. Mas... Deixa eu te perguntar, você falou desse ovo que é essa energia e tal. Esses ovos que a gente consome, né? Esses ovos que não tem pintinho e tal. Então, esses ovos são... Repete de novo o que você falou. Eles são a reserva energética. Isso, reserva energética. Para o embrião crescer, né? Vamos pensar nos mamíferos, né? Teria ali o cordão umbilical que nutriria. A mãe come, né? E o bebezinho vai se nutrindo via cordão umbilical. No caso do ovo, já a poça está para fora. Então ele vai se nutrir de quê? Até que ele nasça, né? Então ele vai se nutrindo daqueles subsídios, vamos dizer assim, que tem dentro do ovo, daquela matéria energética que tem no ovo. Até que ele cresça e vire um adulto, um indivíduo, perdão. Aqui, legal. Nossa, gente, que mundo. Legal, como a psicóloga Adriana tá perguntando como cuidar da saúde bucal dos pets. Eu acho isso aí bacana, hein? Sim, então, de filhotinho é interessante a gente já ir adaptando a escovação. Inicialmente, a gente escova e suja. Como assim? Para que possamos condicionar esse animal, a gente escova o dentinho dele com um creme dental e uma escova específico para cão e gato, né? Pouquinho, porque ele pode deglutir, ele vai deglutir, né? Esse creme dental aí. E logo em seguida a gente vai sujar. Por quê? A gente vai dar um petisco, a gente vai premiar para que ele entenda que isso é algo legal, que não é ruim escovar os dentes. Se a gente pega na marra, abraça e vai ali fazendo, já não vai deixar nunca mais, porque vai entender que é algo ruim. Mas isso é um condicionamento que a gente consegue fazer com o filhote, né? E mesmo assim,
As visitas periódicas ao veterinário e a limpeza de tártaro se faz necessária, de tempos em tempos. Claro, de um animal que escova os dentes, ele vai ter uma necessidade de um período de tempo maior para poder fazer essa limpeza de tártaro, né, do que um animal que não escova. Uma outra relação com a saúde oral é a ração. Quanto mais ração esse animal ingere, menor a chance dele ter uma doença periodontal mais cedo, um acúmulo de tártaro. Por qual motivo? A ração ela é dura exatamente para que o animal morda e ela raspe o dente com um atrito mecânico, né? Então isso acaba ajudando a não acumular sujidade na cavidade oral. Se esse animal come resto de comida, pão, sachê, enfim, um pedacinho da pizza, tudo isso vai acumulando entre os dentes e daí, além de causar, né, de poder causar problemas sérios para a saúde, o resto de comida e o pedacinho da pizza, enfim, vai acumulando nos dentes e a necessidade da limpeza de tártaro dele é muito maior, num período de tempo muito menor. Nossa, para você ver como que isso aqui a informação, ela é realmente importante, porque eu não sabia que cachorro escovava dente. Sério? Não, olha só, sabia. Eu sabia que tinha uns biscoitinhos, não sei se tem flúor, não sei se a doutora pode falar com a gente, que eles, né, ruíam, né, tem no pet vende uns biscoitinhos que parece que eles, né, não sei. Sim, sim, eles ajudam a remover o excesso de sujidade, mas é um auxílio, né? A escovação mesmo dos dentinhos, sem dúvida nenhuma, é o ideal. E qual é o ideal? Uma vez por dia. A gente começa dia sim, dia não e suja o dente logo depois. Depois a gente vai diminuindo esse petisco até que tenha 0 petisco e que a gente consiga fazer diariamente essa escovação. Aqui, eu vou, nega, deixa eu só, perdão. Reafirmar o que a Lisiane falou. Então, gente, olha só, escovar o dente dos pets, tá? Cachorrinho, gatinho, é muito importante para a saúde bucal dos bichinhos, hein? Eu acho que muita gente aqui não sabia disso. Me perdoa, tá, Lisiane, que eu tô aqui com o pet, ai meu Deus, com o chat aqui, cara, que tem tanta coisa. Eu como a galera que chega junto, eu gosto muito da participação, né, do chat, né, que é a interatividade, né, cara. Aí eu vou aproveitar que tem mais duas perguntas aqui da psicóloga Adriana. Eu vou fazer logo duas, tá, para ler os outros aqui. Ela como cuidar das... Ela já respondeu, né, quais dicas para cuidar do pet idoso? A psicóloga Adriana faz aqui o Lisiane. E tem uma outra pergunta dela, que a gente já podia emendar. Fala. Ela fala aqui, ó, o pet fica menos brincalhão se for castrado? Isso é importante mesmo. Bom, então vamos lá. Os cuidados com um animal idoso, ele deve existir da mesma forma que a gente pensa de uma pessoa idosa, né? Alterações articulares e déficit cognitivo é muito frequente em animais idosos, né? Então, assim, além dessa questão oral, né, da saúde oral que a gente estava falando, muitas vezes o animal idoso, ou ele tem uma doença periodontal severa, ou ele já não tem alguns dentes, então, inevitavelmente, um alimento macio vai precisar ser oferecido, né? Questão de locomoção desse animal, vamos supor, escadas, né, degraus, isso vai dificultar o acesso dele. Déficit cognitivo, muitas vezes esse cão, ele começa a latir pro nada. E o gatinho, muitas vezes, por questões articulares, tem dificuldade de se lamber nas costas e começa a ter ali nós de pelo, porque gato é um bicho muito, vamos dizer, aciado, né? Ele se lambe o tempo inteiro, ele se escova, se penteia. Se o pelo ali da região, vamos dizer, das costas, perto do bumbum ali, não tá tão liso, não tá tão limpinho, começa a formar crostas, a gente já começa a pensar, esse animal tem alguma doença articular, osteoarticular, porque ele não consegue se virar para fazer o movimento para se limpar. E isso é muito frequente em animais idosos, assim como em nós humanos, hérnia de disco, bico de papagaio, tudo isso acontece com eles também.
né? Então, a atenção no asseio desse bichinho, principalmente no caso dos gatos, né? E no caso dos cães, o déficit de mobilidade. Às vezes subir um degrau, descer uma escada, enfim, tudo isso vai ficando mais difícil pela questão da idade. A alimentação é importante e às vezes a gente precisa fazer alguma suplementação, assim como os idosos humanos, né? A visita no veterinário é muito importante porque alguns déficits funcionais de órgãos, né, começam a ocorrer na senilidade, então a gente precisa fazer aquele check-up, assim como no ser humano, exames de função renal, função hepática, para a gente entender como que esse corpinho está trabalhando, glicemia, animais também, cães, gatos também têm diabetes, né? Então tudo isso são os cuidados com o cão idoso. A outra pergunta sobre a castração. Não que o animal fique menos brincalhão. A castração, ela ajuda a diminuir um pouco, sim, a atividade desse animal, mas principalmente no que diz respeito à demarcação de território e até mesmo no caso dos alfa, que a gente comentou, né, diminui um pouco essa questão da liderança e da imposição. Além da questão comportamental desse animal, a castração é extremamente importante, tanto em cães, em gatos, em cadelas, enfim, em todas as espécies de mamíferos, principalmente, ela é importante porque no caso das fêmeas podem ocorrer a longo prazo infecções uterinas, nódulos mamários, cisto nos ovários. É comprovado que uma cadela, uma gata castrada, ela tem uma longevidade maior, né? Ela vive mais tempo, ela tem mais saúde do que uma não castrada. No caso dos machos, a gente tem ações em glândula próstata, cistos prostáticos, câncer de próstata e nódulos perianais, que adenoma, chama adenoma hepatoide, o nome de um nódulo que é muito frequente na região perianal de cães machos não castrados na idade mais senil, né? Então é um tipo de tumor, um tipo de câncerzinho que faz na região perianal, né? Então quando a gente castra um animal, a gente está zelando pela saúde dele, preservando e dando qualidade de vida a ele, além da questão reprodutiva, né? Além da questão da reprodução indiscriminada, né? Então é muito importante castrar, diminui um pouco a questão da atividade do animal, ele não deixa de ser brincalhão, se for da índole dele, ele vai continuar sendo brincalhão. Por exemplo, os goldens da vida, os labradores da vida continuam brincalhões do mesmo jeito. Agora, o que é importante? A idade com a qual esse animal vai ser castrado. E aí, o veterinário vai conversando e avaliando, porque muito jovem também é prejuízo, existem hormônios que são necessários para o crescimento desse animal e que são formados nas gônadas, né? Ali na região genital, enfim, nos ovários ou no testículo. Mas no que diz respeito à castração, ela é importante, sim, sem dúvida, mas tudo na idade certa, no momento adequado. Olha, vou te falar, nega, a doutora Lisiane arrebenta, né? Doutora Lisiane, ela arrebenta. Não tem, meu Deus. Muito legal. Muito legal ouvi-la. Nota aqui, 1000. Aqui, nega, tem uma pergunta. Responde a qualquer questão, a qualquer pergunta. Tem uma pergunta mais técnica aqui da Emily. Doutora, o que são zoonoses? Acho que é assim, acho que a pronúncia é essa. Zoonoses. Então, zoonoses são doenças dos animais que passam para os humanos, né? Caramba. Então, isso são as zoonoses. Por exemplo, leishmaniose é uma doença muito frequente em lobos na floresta. Em Belo Horizonte, de onde eu vim, é muito frequente em cães e pode passar para o ser humano. De que forma que isso acontece? A contaminação é feita através da picada de um mosquito que pica um animal contaminado e quando ele vai picar o humano ou outro animal, ele acaba contaminando esse outro animal, né? Sendo ele humano ou não, né? E é uma doença muito grave que pode causar, inclusive, óbito em humanos e em animais.
Outras doenças que são zoonoses e que são mais frequentes são sarnas, né? Alguns tipos de sarna, né, acometem os animais e podem acometer seres humanos quando em contato com eles, né? Então, essas são as zoonoses. Isso são as zoonoses, doenças dos bichos que passam pra gente. Inclusive, Elisiane, o filho do meu cunhado, né, e da minha cunhada, ele tem 10 meses. Ele acabou pegando uma doença, né, dessas. Ele pegou sarna. Um cachorrinho da família, né, que eles foram visitar. Aí o nenenzinho acabou, eu acho que, não sei, encostando no cachorro, não sei. E acabou adquirindo essa sarna. Aí, assim, no caso, de encostar num cachorro ou você encostando em algum local que ele esteve, você pega? Ou tem que encostar propriamente no cachorro para pegar? Aí depende do tipo de micro-organismo, né? No caso da sarna, ela é um ácaro. Então, sim, ela pode ser transmitida por fômites. Fômites é objetos, né? Ou locais. Por exemplo, eu encostei, sei lá, no copo, aí o cachorro encostou no copo, eu peguei no copo e o copo ficou contaminado. O copo é o fômite, né? Então, existem doenças que podem sim ser transmitidas por fômites e outras só por contato direto. No caso da sarna, ela é um tipo de ácaro, né? Então, não precisa necessariamente do contato físico direto para que se tenha contaminação, mas o que a gente tem que pensar na questão imunológica do indivíduo. É um bebê, né? Então, o sistema imune dele não está completo, não está perfeitinho para lidar com aquilo. Talvez se, né, eu pegasse nesse cachorro, certeza que eu não ia pegar sarna, porque eu já peguei em tantos sarnentos que o meu sistema imune já tá zero. Então, toda essa questão da exposição e da resposta imunológica do indivíduo também é relevante, né? Então, não é aquela questão, o cachorro tá com sarna, vamos jogar ele fora, vamos dar ele para os outros. Não é assim. Se a gente cuidar direitinho dele, ele vai sarar e vai ficar tudo bem. Qual a sua opinião dos pets, os doguinhos? Aí ela colocou até entre parênteses, doguinhos fofos, que dormem na cama dos donos. Qual é a sua opinião, Lisiane? A minha opinião é que pode dormir sim, desde que ele seja vacinado, vermifugado, que ele faça visitas frequentes ao veterinário, que ele use medicamentos contra pulgas e carrapatos. Sendo um animal assistido, não temos maiores problemas. De verdade, pode dormir na cama numa boa, né? Agora, a outra questão que a gente precisa entender, qual é o indivíduo que ele está dormindo? É um indivíduo imunossuprimido? Porque, assim, existem micro-organismos que moram naturalmente na nossa pele e na pele do cachorro também, né? Então, é isso que a gente precisa entender. É uma pessoa suscetível que tem, sei lá, uma rinite, né? Se for, não pode, é melhor não dormir, porque a pessoa vai ter, né, uma rinite ali mais atacada, né? Mas, de maneira geral, sendo um animal bem cuidado, e assim, bem cuidado no que diz respeito a todos os âmbitos, inclusive até a questão dos passeios, né? Foi passear na rua, chega em casa, lava as patinhas do pet, ou use lenços umedecidos próprios. Existem lenços umedecidos à base de clorexidina, que é um tipo de sabão, de antisséptico, que a gente pode limpar as patinhas do animal para que ele não traga sujeira para dentro de casa, porque também é ruim. Passeou com o bicho na rua e ele deita na cama junto, no seu travesseiro, por exemplo, né? Isso não é legal. Então, desde que se tenha, né, um asseio sanitário, uma higiene, a frequência de visitas no veterinário seja um animal sadio, não tem maiores problemas não, tá tudo certo. Então tá aí. Cuidando bem do bichinho, limpando as patinhas, né? Higienizando, ele pode dormir na cama, sim, sem problema, né, Lisiane? Não, detalhe, eles não são humanos ainda, tá, gente? Calma. Lisiane, calma. Inclusive, eu vi um vídeo, eu assisti um vídeo de um dono que o cachorro estava na cama dele. Aí ele pegou o cachorro, colocou no colo, né? E falou assim pro cachorro, agora está na hora de dormir. Aí ele pegou o cachorro no colo, o cachorro é igual um bebezinho, né? Aí levou para um outro quarto, e lá ele pegou o cachorro e colocou numa cama de solteiro, que eu acho que era a cama do cachorro, né? E aí cobriu o cachorro com um cobertorzinho. E o cachorro deitado no travesseiro.
Assim, o cachorro é quase um humano, né? É a humanização dos pets, né? O que é ruim também, porque ele fica meio sem entender qual é o papel dele naquele lugar, né? E, por exemplo, um animal desse acaba sendo acometido por alguma doença e precisa ser internado. É a nossa maior dificuldade, porque na nossa rotina ele vai ficar dentro de uma gaiola, ele vai ficar dentro de uma baia, onde ele vai ter sim conforto, onde ele vai ter sim cuidados, mas ele não vai ter uma cama de solteiro para ele dormir, né? Ou ele não vai dormir junto com seu dono, porque tem muito isso, né? Ah, mas o meu cachorro só dorme comigo, sim, mas numa necessidade de internação, ele não vai dormir com você, ele precisa ficar aqui. E aí é um tipo de animal que sofre muito, sofrimento por separação, né? Aí entra as questões psíquicas, né? E psicossomáticas, porque esse animal começa a entrar num grau de estresse que dificulta o nosso tratamento para a doença que ele está sendo acometido. Então, a humanização dos cães, ela não é legal, ela, na realidade, acaba sendo um prejuízo. É muito gostoso ter o bichinho próximo, mas a gente tem que ter limite, né? Tudo em excesso acaba fazendo mal. Isso tanto cães quanto gatos, né? É sério. Tanto cães quanto gatos. Sim, sim. Uhum. Sim. São mais comuns, né? Inclusive, a doutora, ela é especialista também em animais exóticos, né? Conta um pouquinho pra gente, Lisiane, sobre isso. Que tipos de animais são esses? Então, geralmente a minha rotina é muito de pequenos mamíferos e aves. Coelhos, hamsters, twisters, chinchila, é o que mais aparece. E as aves, né? Papagaio, calopsita, agapornis, canário, é o que mais aparece na rotina. Répteis também atendo, não atendo serpentes, por opção. Jacaré. Mesmo. Dificílimo, nunca atendi um jacaré, na realidade. Já atendi alguns primatas não humanos. Atendi alguns primatas também, né? Então, a medicina de silvestres e exóticos, ela abrange todo esse outro grupo, né? Desse pessoal diferente aí. Nega, nossa, tem tanta aí. Aí, nega, tá aí no chat aí, eu até me perdi. Eu vou ler aqui o chat, gente, tem muita coisa. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Lisiane, esses animais exóticos, se por acaso alguém encontra um animal desses na rua, né? Ali e tal, um animal da selva, ou sei lá. E o que ele faz com esse animal? Ele leva para algum local específico que daria conta desse bichinho? Leva para casa, liga para algum, sei lá, para alguém? O que ele faria, assim, nesse caso? Sim, existem órgãos de recolhimento desses animais da fauna silvestre, né? São eles o DEPAV, é uma sigla, DEPAVE. DEPAVE. E a Polícia Ambiental, que são órgãos que recolhem esses animais, fazem o recondicionamento deles e devolvem para a natureza. Faz o tratamento, né? E devolve para a natureza. Alguns casos, eu tenho alguns pacientes, vamos dizer assim, exóticos, que caíram do ninho, a pessoa não soube o que fazer e acabou ficando e cuidando dele. Isso, judicialmente, isso é legal? Não, não é. Qual é o meu papel como médico veterinário? Informar para esse tutor que não deveria ter sido feito dessa forma. Mas eu não sou órgão fiscalizador, né? Então não cabe a mim punir ou apreender ou não. A minha função é orientar. Olha, isso não deveria ter sido feito, né? Mas uma vez que você está trazendo esse animal para cuidados, entendemos que você está tratando esse bichinho. O que é muito frequente na clínica de cirurgia de silvestres e exóticos, né? As pessoas têm medo de levar o animal ilegal para ter um tratamento. E muitas vezes esse bicho morre exatamente por medo de uma punição, né? Porque sabe que esse bicho é ilegal. Então, assim, o papel do médico veterinário clínico de silvestres e exóticos é, de fato, orientar. Isso não deve ser feito dessa forma, não compre animais de forma ilegal. Ela falou aqui, eu acho que foi a respeito de alguma pergunta que ela fez antes, que ela falou assim, eles vacinaram e tiveram a doença. Aí, eu não entendi
Mas ela deve ter falado, né, sobre isso anteriormente. Sim, foi a respeito da tosse dos canis. Eles vacinaram e pegaram a doença. É aquilo que eu comentei, né? Sim, eles podem ser acometidos. A vacina, ela não exclui que o animal não adoeça, mas a grande maioria das vezes ela é apresentada de forma branda e a gente consegue tratar com uma maior facilidade, né? Então, eu acredito que seria interessante conversar com o veterinário que propôs o tratamento, de que forma esse tratamento foi feito, qual o protocolo utilizado e até a suscetibilidade desse animal, se existe o risco de recontaminação, porque, por exemplo, o animal está sendo tratado, mas ele frequenta uma creche. Ele pode se recontaminar durante o tratamento. Eu estou terminando com um ciclo, mas já entra uma cepa nova daquela mesma doença, né? Então, isso também pode acontecer, né? E sim, infelizmente, o animal vacinado, ele não vai ter a forma grave, ele não vai ter pneumonia e ele não vai virar óbito em virtude da tosse dos canis, né? A gripe dos cães. Mas ele vai ser acometido aí pela doença, né? Eu só tô dando tempo pra Lisiane respirar um pouco, que é muito assim. Gente, né? E respira aí, Lisiane, porque ainda tem aqui uma cachoeira aqui caindo. Não, mas aqui, a gente não vai dar pra responder tudo, né? A gente tem que liberar. Não, eu sei. Eu só vou. Posso ler então a. Pode, deixa eu ver aqui qual. Eu vou ler essa aqui, ó. Que a Selma falou aqui, perguntou: coronavírus dos dogs. Dogs têm coronavírus? Isso é importante. Tem. Na realidade, cada bicho tem o seu coronavírus e cada coronavírus é espécie específico. Se a gente pegar na vacina dos cães, a gente vai ver que tem, né? Na vacina importada dos cães, a gente vai ver que tem lá uma cepa que protege contra o coronavírus, né? O coronavírus canino, ele causa diarreia, ele causa uma gastroenterite, né? E é um vírus que geralmente acomete filhotes e não é muito comum em adultos. E nesse caso ele não é zoonose, porque é um grupo de SARS-CoV diferente do nosso. Então, vamos dizer, numa pirâmide ali, ele vai para um lado e o nosso vai para o outro, né? Então, um cachorro com coronavírus não passa coronavírus pra gente, não é zoonose. Coronavírus de cão é de cão e de gato é de gato. Gato também tem coronavírus, que no caso dos gatos também é uma doença respiratória muito grave, que pode levar a óbito, chamada PIF, peritonite infecciosa felina, mas não é zoonose também, não passa para o ser humano, é algo que acomete somente gatos, nesse caso. Mas respondido, gente. Respondido. Mas Elisiane, olha só, tem coisas nesse coronavírus que as pessoas estão estudando, científico. Isso já é fato, né? No ambiente veterinário isso já é fato. Isso é uma doença que não é transmissível por um ser humano. Ou existem mais coisas a serem pesquisadas sobre isso? Ou já bateram o martelo sobre isso, a coronavírus dos animais? Olha, não, na verdade, assim, existem estudos e até especulações a respeito, mas o que sabemos é que as espécies de coronavírus que acometem os cães e gatos não são as mesmas que acometem os seres humanos. Isso são os dados palpáveis que temos, né? Exatamente por serem espécies diferentes, vamos dizer assim, no reino, filo, classe, ordem, na classificação desse vírus, né? Ele não é o mesmo, ele não sofre mutação para o ser humano, não, isso não é possível. Mas existe uma maneira, sim, de cães e gatos transmitirem coronavírus humano entre humanos, sendo cães e gatos os fômites. Por exemplo, um humano com coronavírus tossiu em cima do seu gato. O gato saiu andando e foi para outra pessoa da casa, ou foi visitar o veterinário. O veterinário pegou esse gato, coçou o olho, pegou coronavírus, né? Por um fômite, né? Através de um fômite. O gato, ele não teve um papel ali de reprodução desse vírus, ele teve um papel de transporte, de veículo. Ele foi um fômite. Ele simplesmente carreou o vírus
para uma outra pessoa. Então, isso sim, cães e gatos podem ser fômites. Se tem pessoa doente em casa, tem que isolar dos bichos também, para que esse bicho não seja veículo para outras pessoas. Gente, essa realmente eu não sabia mesmo. Então, quanto de pessoas que devem ter pegado o coronavírus através de bichos que eram ali, no caso, apenas um corpo, né? E passaram... É uma espécie de mediador, né? Ali entre... Né? É mais ou menos isso. Caramba. Nega, e aí você vai ler o Olha chat? só, vou ler aqui, gente, para não atrasar a Lisiane. Tem uma pergunta aqui da Cessante a fazer. É sobre autismo, gente. Ela pergunta assim: doutora, de quem, nega? Desculpa. Curiosidade de Falhou Selma. de quem? Falhou Da Selma. Ah, da Selma. Isso. Aí ela falou assim: doutora, curiosidade de dona de família. Os dogs podem ser autistas? Na verdade, até podem, mas isso ainda não é tão esclarecido para a gente, isso não é tão elucidado para a gente. Existe alguns tipos de comportamento que, às vezes, vamos dizer, fogem um pouco do usual de um cachorro e de um gato, principalmente, né? A gente ainda não consegue classificar isso, porque o nosso paciente não fala, mas ele vai nos dar alguns sinais ali de que não tem algo tão certo, que ele não segue a mesma linha de que todo mundo, né? E existem especialistas para isso, inclusive um médico veterinário de cães e gatos, neurologista ou especialista em comportamento animal, né? Que também são áreas da veterinária, que a gente começou logo falando das áreas da veterinária. Então, um veterinário que cuida de cão e gato, ele pode ser infinitas coisas dentro dos cuidados com cães e gatos, né? Assim como o veterinário que cuida de boi e cavalo, ele pode ser infinitas coisas dentro desse universo, né? Então, sim, na medicina veterinária temos a área de neurologia veterinária e a área de comportamento animal. O veterinário, ele pode se especializar nisso e, assim como eu me especializei em técnicas cirúrgicas de cães e gatos também, né? Então, eu tenho as técnicas cirúrgicas de silvestres e exóticos da pós-graduação e dos cães e gatos, né? Então, são especializações que a veterinária nos proporciona e que existe uma infinidade aí de profissionais da área, né? E eles seriam os mais adequados para comentar a respeito, mas até onde eu sei, não tem nada palpável a princípio, mas é possível sim. Bacana, gente. Nega, olha só, já são... Agora... Completamos. Nós começamos que hora? Acho que foi 8h20, por aí. Então já. Se eu não me engano. Já tá na hora de liberar a nossa doutora. Eu só poderia fazer uma última pergunta, que é da Ercília, que ela. Isso, por favor. Tá? Da Ercília. Ela perguntou aqui, ó. Ai, gente, cadê? Na verdade, são duas perguntas. Tá embaixo. São duas perguntas dela. Tá. Ela falou assim: pode castrar o cachorro quando já tem mais de 5 anos? E, se o cachorro nunca cruzar, é verdade que ele pode ter câncer? Primeira pergunta. Sim, não só pode, como deve castrar um cão com 5 anos ou mais, né? O quanto antes a gente castrar, menor as chances dele ter as alterações que eu comentei, né? Além da hiperplasia prostática, do câncer de próstata, o adenoma hepatoide, que é o tumorzinho perto do ânus, né? Então, o quanto antes castrar, melhor. É claro que, assim, no caso de um animal dessa idade, os cuidados pré-anestésicos são maiores, a necessidade de exames mais complexos e muitas vezes até um eletrocardiograma antes mesmo desse animal ser submetido à anestesia, né? A questão de não cruzar, isso é um mito, isso é um dito popular, né? Um conceito popular. Isso não ocorre. Para o animal, a cópula não faz diferença, a não ser que ele sinta, no caso do cão, o cheiro da fêmea no cio. Se ele nunca sentiu o cheiro de uma fêmea no cio, isso para ele não faz diferença nenhuma. Diferentemente dos animais, né, conscientes, né, por exemplo, nós humanos, os golfinhos, né, então, assim, a questão do sexo para os animais é uma questão meramente reprodutiva, né, se ele sente o cheiro da fêmea no cio,
ele vai se sentir interessado e ele vai exacerbar a libido. Fora isso, do contrário, não faz diferença nenhuma na vida dele. Então, pode castrar, deve castrar, é o melhor para a saúde do bichinho. E a outra pergunta, nega, era essa a questão que poderia dar câncer, se não cruzasse. Respondido também. Respondido. Tá aí, tudo respondido, tá? Pessoas, vocês foram aqui, tudo respondido para vocês. E agora, Lisiane, eu acho que eu vou encerrar por aqui as perguntas. Que aqui, ó, a psicóloga Dani aqui em Osasco só tem profissional fera. A Lisiane arrasa ao compartilhar conhecimento. Aqui a Cecília Maria, bem esclarecedora. Aqui a Selminha falou, ai meu Deus, que notícia boa, eles limpam os pés e outras partes do corpinho quando chegam do passeio da rua, né? Complementou aí. Quero agradecer aqui a todo mundo, gente, esteve aqui, dá uma passadinha aqui, tá? Muito obrigado mesmo, né, nego? E aí? Gente, fazendo as minhas palavras, a do Fagner, agradeço também a cada um que esteve aqui conosco essa noite, para adquirir mais conhecimento, né, com a nossa veterinária. Foi um papo super, né, super importante e espero que todos aqui tenham saído com respostas de acordo com as perguntas aí que vocês fizeram, com a resposta que vocês queriam, né? Então, muito obrigada aí por todos estarem aqui. Agradeço a Lisiane pela presença dela, por ter cedido um pouquinho do tempinho dela e estar aqui com a gente. Lisiane, muito obrigada mesmo, tá bom? Imagina, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, é sempre uma honra estar por aqui. Espero ter respondido todas as perguntas. Tem alguém curioso que vai passar na frente da câmera, eu vou tirar a gente que legal. Pode passar, tem que não. Qual o nome dele, Lisiane? É ele ou ela? O Átomo. Ele é o Átomo. O Átomo? Ai, que bonitinho. Mas agradeço demais. Muito obrigada. Foi muito bacana. Mais uma vez, muito, muito obrigada.